Então, nós precisamos entender como o cérebro processa emoções para dominar a inteligência emocional. Eu não posso consertar o que eu não sei como funciona. Na verdade, o cérebro é um órgão que a principal função dele é a sobrevivência. A principal função do cérebro é ficar atento ao ambiente, se o ambiente está trazendo para você algum risco e te proteger. Fazer com que você sobreviva. Essa é a principal função dele. Ele não está preocupado com a sua realização pessoal, com o seu propósito. Ele não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado em fazer você sobreviver. Então, a partir desse princípio, você entendendo como ele funciona para alcançar esse objetivo, você começa a dominar melhor a sua inteligência emocional. Nós precisamos deixar claro logo agora, de começo, na segunda aula, que as suas emoções não são suas inimigas. Hoje eu vou mostrar para você como as nossas emoções foram importantes para a nossa sobrevivência e que hoje em dia elas também têm muita utilidade. Algumas ficaram desadaptativas pela falta de inteligência emocional nossa. Os seres humanos que não se adaptaram ao momento atual que a gente vive para usar essas emoções de uma forma positiva na vida. Então você tem que entender que as suas emoções não são suas inimigas, mas são guias. Na verdade, elas são guias. Por quê? Porque elas surgem no nosso corpo exatamente para nos avisar, nos dar um alerta, nos dar um alarme de que alguma coisa pode estar errada. Então veja como ela é importante. Nós não podemos suprimir as emoções, em hipótese alguma. Agora, nós precisamos aprender a conviver com elas, a transformá-las em aliadas na nossa vida, para realizar as coisas que nós queremos realizar para nós mesmos. E aí a gente já começa a diferenciar as emoções dos sentimentos. Porque quando a emoção surge, e ela surge, nós não temos controle sobre o surgimento das emoções. Quando ela surge, a partir dali, eu começo a pensar sobre aquilo. Veja, essa separação é uma separação didática, mas é quase instantânea e esses momentos se confundem. Se você tentar interceptar o momento que o pensamento entrou na emoção, você não vai conseguir, porque eles se retroalimentam. Mas você entendendo o processo, você pode identificar, a partir do momento que você conseguiu fazer a leitura interna de que está tendo uma emoção, você já vai perceber os pensamentos que estão agregados a ela. E esse pensamento o que é? O que é esse pensamento? Esse pensamento ele já vem de uma camada mais superficial da sua mente. Ele vem exatamente dos seus condicionamentos, de tudo que você aprendeu na vida, das coisas que você acha que é, tá? Das coisas que os teus pais te ensinaram, das coisas que os teus professores te ensinaram, o padre, o pastor, os livros que você leu, o ambiente que você conviveu. É isso que vai gerar os teus pensamentos. Quem você acha que é. É isso que vai gerar os seus pensamentos. Então, observe. Você tem uma emoção qualquer uma. Essa emoção surge. Imediatamente você começa a contar uma historinha sobre essa emoção. Está relacionada a um evento, claro. Aí você começa a contar uma historinha sobre esse evento. Que aquilo ali sempre acontece, que a pessoa faz isso porque você é assim, é assado, e que você não tem capacidade, que você é feio, que você é incapaz, que você não é inteligente. Isso é pensamento. Isso não é emoção, isso é pensamento. Agora, veja, esses pensamentos, eles retroalimentam mais emoções, e essas emoções geram mais pensamento e mais condicionamento. Que é isso? Você fica mais condicionado a reagir sempre da mesma forma. De forma habitual, reativa. Você não escolhe. Quem escolhe por você é exatamente esse conjunto. Emoções, pensamentos e, a partir daí, os hábitos, as reações que você sempre tem. Então, os sentimentos são interpretações que moldam a nossa experiência. Nós vamos chamar isso de experiência. Toda vez que a gente estiver diante de uma situação que gere em nós uma emoção. E esses pensamentos, nós vamos chamar isso de experiência, porque de fato é a experiência humana, que se repete a cada momento. Esses sentimentos são o quê? O processamento cognitivo que eu faço em cima disso que aconteceu e das emoções que eu estou sentindo.
Ou seja, eu começo a pensar, eu começo a elaborar. Isso é um sentimento. Vejam como o sentimento ele é mais pessoal. A gente consegue identificar as emoções, principalmente as mais básicas, em todos os seres humanos, nós vamos ver daqui a pouco. E até nos animais também, em outros animais. Porém, o sentimento não, ele é muito individual. O sentimento, ele vem a partir de toda uma elaboração que você faz em cima do que aconteceu e da emoção, né? Que são os pensamentos. E como é que é essa estrutura no nosso corpo? Isso aqui é o cérebro, tá, pessoal? E eu queria mostrar para vocês o sistema límbico, que é tão falado. Ele é o sistema que nós consideramos, e a neurociência considera, que está relacionado a essa, digamos assim, a essa questão das emoções, dos pensamentos, da memória. Vocês vão ver aqui que a memória ela está muito também relacionada a esse sistema e também à inteligência emocional. Então aqui nós temos o hipotálamo, a amígdala e o hipocampo. Eu não vou querer que vocês decorem, não. Eu quero só que vocês entendam o que é que acontece nesse sistema aqui. Veja como eles estão bem no centro do cérebro, muito bem protegidos e comandando todo esse sistema. E o que é que eles fazem? Eu vou começar pelo hipotálamo. Tá? Esse aqui, ó, o hipotálamo. Por quê? O que é que o hipotálamo faz? Ele é uma das principais estruturas do sistema límbico e atua como o elo entre as emoções e o corpo. Olha aí a importância dele. Então, é ele que faz essa intermediação com o corpo. A emoção, ela se manifesta no corpo, principalmente no corpo. Vocês vão ver isso aqui. E quem é que faz isso? O hipotálamo. Porque ele regula as respostas fisiológicas associadas às emoções. Por exemplo, a sua frequência cardíaca, a sua pressão arterial, a sua temperatura corporal, liberação hormonal, que são exatamente as características do seu corpo que se alteram quando você está emocionado. Então, ele integra a mente, que são as emoções e os pensamentos, com o corpo, trazendo reações físicas. Veja a importância dele. Veja a importância do hipotálamo. Então, nós temos essa parte do cérebro, que fica bem central no cérebro, que faz essa intermediação. Vocês vão ver como é incrível isso. E nós temos ainda a amígdala e o hipocampo. Tá? Essa amígdala aqui que a gente fala não é essa amígdala aqui da garganta não, tá, pessoal? Mas a gente chama amígdala também. E o que é que a amígdala faz? Ela é muito importante, pessoal, quando você precisa ter respostas rápidas, instintivas, como, por exemplo, luta e fuga. Olha que interessante. Então, ela é uma parte do sistema nervoso nosso, central, que fica no cérebro, no centro do cérebro, faz parte do sistema límbico e que nos ajuda muito a sobreviver, a amígdala. E a gente vai entender exatamente como é que ela faz isso aqui no nosso curso. E o hipocampo? O hipocampo ele está mais relacionado à memória. Por isso que a gente coloca que também está relacionado ao aprendizado. Existe muito estudo em torno do hipocampo por causa dessa questão do aprendizado. Existe muita coisa maravilhosa. Mas o que é que eu quero que vocês entendam aqui? Por que é que eu coloquei o hipocampo aqui? Porque quanto mais emoção na experiência, ou seja, quanto mais emoção traz aquela experiência que você está passando, mais memória e aprendizado ela gera. É por isso que você não esquece. É por isso que você não esquece aquele trauma que você passou, aquela vergonha que você passou. Claro, isso aí também é também através de memórias e experiências positivas também. É por isso que as experiências positivas também te marcam tanto. Mas observe, você memoriza as experiências que te trouxeram emoção. Se for uma coisa incrível, mas que não trouxe emoção para você, essa memória ela fica mais fraca, digamos assim. E ela pode se perder no tempo. Então é por isso que você precisa entender o que é esses três órgãos que fazem parte do sistema límbico. O hipotálamo, ele faz essa comunicação com o corpo e é por isso que o seu coração dispara por causa do hipotálamo. Você manda o hipotálamo fazer isso? Você comanda o hipotálamo para fazer isso? Não, você não comanda. Isso é instintivo, é sobrevivência. Você não está quebrado porque o seu coração disparou e você está respirando mais rápido. Não. Você pode estar desregulado.
Mas ao entender esse processo, esses processamentos, você poderá interferir também nessa regulação, melhorar. Nós temos aqui algumas patologias que acontecem aqui, tá? Então, a síndrome do pânico, por exemplo, é uma desregulação desse sistema, que nós vamos falar na próxima aula. Vai ficar mais evidente para vocês. Se algum de vocês está passando pela síndrome do pânico ou tem pânico, vai entender e vai poder aplicar as ferramentas que eu vou entregar para vocês a partir desse conhecimento que vocês estão tendo agora. A importância de você conhecer. E a amígdala, ela está muito relacionada às respostas rápidas de sobrevivência, tá, pessoal? Então é muito importante, instintivas, de luta e fuga, você vai entender como é que isso aí funciona. E o hipocampo é a memória. E você tem que entender que quanto mais emoção envolvida, mais memória. É por isso que memória e aprendizado. E aí o que é que o seu cérebro faz com essa memória e aprendizado que você teve a partir dessa emoção muito forte? O que é que o seu cérebro faz? Já prepara uma reação. Qualquer coisa que acontecer que lembre isso que você passou, qualquer coisa parecida, ele não fica pensando, será que é? Será que não é? Essa parte do sistema nervoso, ela funciona sozinho, você não participa. Não participa. A princípio, você não participa. Então o que é que você vai fazer? Você vai reagir rapidamente. Você vai correr, você vai se encolher, você vai suar, você vai ter aquelas respostas no corpo também, né?